Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 7/8 de 2023, 7/8. Temos aí a segunda parte da nossa série Hegel e a Tradição Hermética. Se você não viu o primeiro episódio, não perca, pessoal. Esse livro é importantíssimo para você entender da onde que vem as ideias, né? Da onde que ideias que a gente discute hoje em política, né? Em economia, da onde que elas surgem, qual que é a gênese desses pensamentos. Esse livro aqui é muito importante porque ele traça essa linha histórica, né? Até Hegel, por exemplo, esse filósofo, mas mostra que ele bebeu, aonde que ele bebeu. Então as coisas não aparecem do nada, né, pessoal? Tem aí um rastro histórico e é importante a gente descobrir. Bom, antes de começar, vou lembrar a todo mundo que a campanha do Lambo, pessoal, já passou dos 70%, estou super feliz, né? Muito obrigado você que colaborou, que segue o canal. Agora, você que ainda não colaborou, não perca tempo, participe. É um quadrinho incrível, é um roteiro de cinema que eu escrevi igual os outros, né, pessoal? Igual a todos os outros aqui, os 6 que eu já lancei. A diferença é que esse é para toda a família. Esse aqui, né, esses todos aqui eu sempre recomendo que os pais leiam primeiro. Tem trato de temas pesados, como por exemplo, né, na trilogia do Aurora, Caos e Ômega, toda a questão da tecnocracia, das sociedades secretas, nova ordem mundial, né? Um outro dia a gente aborda a questão de uso de droga, dependência química, abuso sexual, enfim. Então, né, todos têm alguma coisa que, né, o Knock Me Out é um romance, mas também é adulto, a linguagem, todos são adultos, pessoal, né? Assim, no mínimo adolescente. Agora o Lambo, porque ao longo dos anos sempre me pediam, poxa, o infantil, então tá aí o Lambo, né? Para todo mundo, né? Uma história de um cachorrinho que é basicamente um anjo da guarda do dono, ajuda ele a formar a família, a encontrar a esposa. Daí a gente acompanha a história no romance, é muito legal, engraçado, emociona, né? Então assim, para todo mundo, para você que é papai, que é mamãe, titio, titia, vovô, vovó, né? Padrinho, madrinha. E também, se você não tem filhos, é para você também, porque você vai se divertir, você vai se emocionar. Então, não perca, né? Venha participar. Agora, nesse momento de produção, o nome de todos os colaboradores vão estar no livro como colaborador. Você pode ganhar pôster, camiseta, adesivo, né? Você pode pagar em até 6 vezes no cartão ali pelo Catarse, né? Receber todo o combo de HQs, tem vários, né? Várias combinações, vários kits. Tem convite para a festa de lançamento na Le Burger, que vai ser incrível, né? Eu vou estar lá, vai estar todo mundo, a gente tira foto, né? As pessoas vão ter um jantar super legal e também os colaboradores, né? Vão ter um jantar e você pode virar um personagem. Ainda tem vagas, acho que só tem 4, eu acho, mas ainda dá para você virar um personagem na história, ou dá para alguém que você ama, né? Quer dizer, colocar ali a tua esposa, colocar o seu filho, sua filha, tá bom? Seu pai, não perca essa oportunidade. Participa, tá bom? Você vai receber em breve, né, um material de primeiríssima e você vai estar ajudando a trazer, né, à luz um material muito, muito bacana, né, saudável, com bons valores. Então, né, participe. Bom, se você também quiser, né, já adquirir os 6, tem várias formas. Tem o link do meu site que eu vou deixar, felipefolgose.com. Tem as plataformas Instagram, né, a página do Aurora HQ no Facebook, você pode mandar uma mensagem para mim. O que mais? A gente tem aqui embaixo também os links do Rumble e do Odyssey, né, plataformas onde eu posto vídeos que não dá mais para postar aqui no Instagram. E o link do Subscribestar, que é por onde você se torna apoiador do canal. Então, se você gosta do canal, né, eu agradeço sempre aos apoiadores, muito obrigado, pessoal que já apoia o canal há bastante tempo. Agradeço demais, né, vocês quererem fazer parte, quererem, né, colaborar e ajudar também. Então, o convite, né, o link está aí, você pode participar lá. Vamos começar então, pessoal. A gente parou, na verdade, o vídeo passado foi só a introdução. Então a gente vai começar aqui, ó, primeiro capítulo, no Aprendiz de Feiticeiro, né? Então já fazendo uma referência ao Goethe, né, que
foi quem influenciou muito o Hegel, né? Né, lembra o desenho do Disney lá, Aprendiz de Feiticeiro, do Mickeyzinho lá, sendo mago? Então, essa galera toda, pessoal, é sobre isso, é sobre magia, é sobre manipular a realidade, sobre manipular a natureza e manipular as pessoas, né? Então, agora a gente vai entrar aqui, e basicamente é isso, né? Como o que chamam de filosofia do Hegel é, na verdade, uma prática, né? Uma praxis de magia. É magia sendo posta em prática sem dizer que é magia, né? Vamos pegar aqui. Então, olha, os 3 trabalhos modestamente propostos como uma reforma geral do mundo inteiro, presta atenção, reforma geral do mundo inteiro, né? Nesses trabalhos, os Rosacruzes, né? Nesses manifestos Rosacruzes, eles eram centrados ao redor da legendária figura do Christian Rosenkrantz, né? Que supostamente nasceu em 1378 e ensinou, né, a arte hermética aos árabes e morreu em 1484. Né? Então, esses escritos continham, segundo as palavras de Antoine Febvre, traços da Cabala, pitagorianismo e uma forte dose de paracelsianismo. Né? Então, outro dia eu conversando com um amigo, ele falou, poxa, mas, né, os Rosacruzes, os maçons, eles são bons, assim. Eu falei, cara, cuidado, porque eles geralmente atraem as pessoas, né, não realmente revelando sobre o que se trata. Tem uma fachada de vamos fazer caridades, obras sociais, né? Aqui é um grupo só que se reúne para estudar, né? Filosofia, arte e tal. Mas quando você vai se aprofundando, você vai entendendo, né, realmente sobre o que se trata. Então, ele continua. O movimento Rosa Cruz envolveu vários membros de diversas denominações religiosas. Os Rosa Cruzes, eles mantinham uma doutrina do Prisca Theologia, né? Ou, vamos dizer, da teologia inicial, né? Como se fosse a mesma coisa da filosofia perene, né? Essa coisa do, não, a gente vai na fonte da onde surgiu a teologia, né? Então eles continuam aqui, olha, a posição que existe uma única transdenominacional, transcultural teologia, né, que, vamos dizer, trata do ser divino revelado por Deus para o homem no passado antigo. Eles acreditam que essa sabedoria antiga ela pode ser resgatada através da unificação das religiões do mundo. O que Jesus fala, pessoal? Jesus fala assim, não, quem não está contra mim, quem não está comigo está contra mim, né? É impossível servir 2 senhores. O nosso Deus não é impossível servir Deus, é servir Mamon. Então, isso aqui, pessoal, é um mapa, né? Exatamente para levar o quê? O que a gente lê em Apocalipse 13, por exemplo, né, do sistema da besta. Você vai ter uma religião mundial ecumênica que vai permitir tudo menos o cristianismo bíblico. Né? O cristianismo bíblico vai ser perseguido. Por quê? Porque ele fala, não, o meu Deus não é, né, não é essa mistura de todos os deuses que vocês estão propondo. Não, então você vai ser radical e daí você vai ser perseguido, porque você não vai se dobrar perante essa falsa religião. Mas você está vendo aqui? Claro que muitas vezes a pessoa entra nessas sociedades secretas com uma boa intenção. Eu, por exemplo, cheguei a ir em algumas reuniões de Rosa Cruz aqui em São Paulo para ouvir eles, né, da linha do Max Heindel, né, não da Amrock, mas tem 2 linhas aqui no Brasil. E são pessoas que, na maioria dos casos, pessoal,
estão querendo buscar Deus, estão querendo buscar, né, a verdade. E claro que é apresentado de uma forma, né, culta, sedutora, por quê? Porque, não, vamos analisar as óperas, ópera de Mozart, ópera de Wagner, vamos, né? Apela para, nossa, eu estou importante, né? Olha só, eu estou... Mas no fundo é luciférico, o que muitos não sabem, né? Infelizmente. Vamos continuar. Então, esses manifestos Rosa Cruz, eles capturavam a imaginação, né, de dezenas de intelectuais através da Europa, muitos dos quais desesperadamente tentaram fazer contato com a ordem e, vamos dizer, se unir, né, fazer parte dos seus quadros de membros, né? Então, o Descartes e o Bacon, o Francis Bacon, ele foram um desses, né, que quiseram fazer parte da né, dos Rosa Cruzes. E alguns, como Robert Flood, até escreveu a sua própria obra Rosa Cruz, né, na esperança de, vamos dizer, ganhar algum favor com a ordem, né? Em 1628, um autor, né, chamado Andrea, né, que é vamos dizer, considerado um dos fundadores, né, da ordem, ele, deixa eu pensar o que eu perdi aqui, ele tentou reiniciar, né, a ordem em Nuremberg, na Alemanha. E o Leibniz, que é outro filósofo, ele supostamente ele também se juntou à Sociedade Rosa Cruz em Nuremberg em 1666, né? E essa, vamos dizer, esse capítulo, né, ele provavelmente foi fundado pelo Andrea. E os preceitos, né, propostos pelo Leibniz, né, chamado a Ordem da Caridade, né, são, de acordo com o Yeats, o outro escritor, né, praticamente aquilo que foi como se fosse praticamente uma citação de um livro, né, o Fama, que é o livro base também né, dos Rosa Cruzes. E ele fala que, bom, eu irei discutir, né, essa nova roupagem do movimento Rosa Cruz e das conexões com Hegel no capítulo 7. Então lá para frente a gente vai chegar nisso. Mas ele continua falando assim, né, esse é Fama Fratatis, se eu não me engano o nome desse livro base, né, dos Rosa Cruzes, né? Então eles continuam assim, olha, é incerto quando que a maçonaria foi fundada ou qual foi o seu propósito original. De qualquer forma, ele se tornou um repositório da filosofia hermética, até mesmo empregando figuras simbólicas de Hermes Trismegisto em alguns dos seus rituais. Os maçons, eles estavam entre membros das mentes mais proeminentes da Europa, né? Ou, vou reformular a frase, alguns maçons se encontravam entre, né, as mentes mais proeminentes da Europa, né, e que particularmente floresceu na Alemanha. Então, historiadores maçônicos, eles distinguem entre a maçonaria especulativa e a maçonaria operativa, né, que mais tarde que também tinha ligação com os construtores, né? Realmente os maçons no sentido de pedreiros, né? De construtores das catedrais, dos palácios e tal, né? Indicando que a sociedade provavelmente se desenvolveu a partir desses quase que sindicatos, né? Eram ligas, né, desses trabalhadores assim. Com o nascimento da maçonaria especulativa, né,
os rituais e os instrumentos dos maçons, né, dos trabalhadores, eles ganharam, vamos dizer, uma significância simbólica e metafísica. Então, né, quer dizer, o esquadro, o compasso, aquilo que eles usavam realmente, né, no trabalho, acabou ganhando outros significados. E os Rosacruzes também começaram a exercer influência sobre os maçons, ajudando eles a criar, vamos dizer, uma liturgia mais mística, a se tornarem mais místicos. E as primeiras lojas na Alemanha foram estabelecidas em 1730, e eles eram, vamos dizer, de uma fonte franco-escocesa, né, de uma variedade especulativa. Então a maçonaria já tinha, né, vamos dizer, já estava com mais força na Escócia, né, o rito escocês, na França também, a maçonaria francesa da Loja do Oriente, né, e enfim. E aí ele fala, os Stuarts, né, a família Stuart nobre, quando na França, eles se envolveram intimamente com a propagação da maçonaria através da Europa, né? Foi através deles que o rito escocês da maçonaria se originou. E o rito escocês envolvia, conforme você ia para graus mais altos, né? Vamos, né, quer dizer, esse rito escocês ele tinha conexões com aspectos do pensamento alquímico, tais como alquimia e cabalismo. Um desdobramento do rito escocês, conhecido como a observância estrita, né, ou restrita, da maçonaria, eles mantinham que a maçonaria, ou eles tinham essa prerrogativa, que a maçonaria tinha se originado na Escócia com, vamos dizer, um cavaleiro templário sobrevivente do massacre, né, na França, dos cavaleiros templários, quando o Jacques de Molay e mais os templários foram mortos pelo rei Filipe na época, né? Então, segundo eles, foi um sobrevivente que foi para a Escócia e daí ele iniciou a maçonaria. Mas, na verdade, existem os próprios maçons, dizem que a maçonaria remonta, né, vai até o tempo da Bíblia, que eles são descendentes de Caim, né, o Caim que matou Abel, né, e que depois Tubal-Caim, né, também, que era o primeiro fazedor de armas, metalúrgico, né, dentro da linhagem maçônica está Nimrod, né, então, né, por isso que é difícil estabelecer aonde começou, né? Então, continuando aqui, então, vamos dizer, é dito que antes da execução do último grande mestre dos Templários, o Jacques de Molay, né, vamos dizer, foi dada a missão a um cara chamado Hugo von Slam, de ele contrabandear importantes documentos templários para a Escócia, né? Quer dizer, como ele contrabandeou esses documentos. Então, a esperança do de Molay era que os templários pudessem ser reativados sob outro nome, né? E esse nome, de acordo com a tradição, é a maçonaria. Então, esse rito da observância restrita da maçonaria incorporava referências aos templários nos seus ritos e nos seus graus. Como os Rosacruzes, os maçons acreditavam na identidade fundamental de todas as religiões. Então, por baixo das diferenças superficiais das religiões, supostamente existia a prisca teologia, a teologia inicial. Então, de acordo com um autor, o Schneider, o objetivo das lojas era a criação do novo homem através da membresia, né, nessa comunhão que ela espelhava o universo racional de liberdade e amor, né? Bem como o cristianismo primitivo uma vez buscou, né, chamar à existência os filhos de Deus no reino de Deus.
E aí, né, o cristão desavisado ouve isso e fala assim, nossa, então eles estão, né, pregando a mesma coisa que eu acredito. Não, pessoal, né? Eles literalmente, né, eu já quantas vezes já citei aqui o Manly P. Hall, o filósofo maçom, que diz que, né, são vamos dizer, o dínamo luciférico, né, são os, né, a essência luciférica, que é o que é adorado na maçonaria. O Albert Pike, né, o líder da maçonaria americana, que escreveu Morais e Dogmas, que eu também já li aqui para vocês. Eles são luciféricos. Ele fala, né, ele fala, não, a gente propositalmente engana os maçons, os neófitos, né, os maçons nos primeiros graus da maçonaria. Para quê? Para não assustar a pessoa, porque a pessoa chega lá, imagina, primeiro grau, né, a pessoa está começando, eles falam, ah, não, a gente adora Lúcifer aqui, as pessoas geralmente, eu acho que a maioria das pessoas vai sair correndo, né, mas então não, você vai cozinhando, a gente, né, você vai doutrinando, grau após grau, né, leva anos você ia, vamos dizer, ascendendo os graus, até, e vão sendo revelados aos poucos. Traz uma meia-verdade aqui. Ah, não, ó, o Deus da Bíblia, ele é mau, ele é um Deus, né? Ele se ira, ele é um Deus malvado, né? Você vai preparando, né? Então ele fala assim, na verdade, a concepção, né, de uma igreja invisível, né, era um dos preceitos da maçonaria. Ele cita aqui outro, né, autor, o Edmond Mazet, ele escreve que a maçonaria iria conduzir os seus membros, né, através do próprio entendimento da sua própria fé para uma verdade transcendental. Então, pessoal, na verdade, a maçonaria aceita gente de qualquer religião. Gente, né, pode ser budista, hinduísta, pode ser, né, tem capítulo, né, para judeu, tem capítulo para muçulmano, né, tem capítulo para, né, capítulo loja, né, para cristão desavisado, porque no final é isso, eles falam assim, não interessa, a única coisa que eles não aceitam é ateu, né? Você precisa acreditar, porque eles vão vender que é o grande arquiteto do universo. Então, não interessa a religião, né, o que você crê, que através aqui do processo maçônico você vai chegar a crer naquilo que a gente, né, a gente vai falar que não, que o seu Deus da sua religião, na verdade, ela é só uma roupagem da verdade, né, da prisca teologia do Deus verdadeiro, que é Lúcifer, né, para eles. Então, na verdade, a maçonaria ela iria incorporar o rosacrucianismo, né, e revelando nos altos graus, né, ou colocando símbolos rosacruzes e o imaginário rosacruz nos altos graus. Então, novamente, né, você não vai ter acesso a essas informações nos primeiros graus. O primeiro, né, eu já tive maçom entrando em contato comigo e falou, poxa, por que você, né, fala mal da gente? Eu falo, daí, né, a minha resposta, né, meu caro, assim, não é nada contra você, né, ao contrário, né, você precisa conhecer Deus, você tá, claro, né, tem pessoas que entram na maçonaria mais para é network, vamos fazer parte, né, um grupo que se ajuda, né, os maçons são bem sucedidos. Tem gente que entra com essa visão, mas tem gente que entra, não, deve ser uma coisa boa, né, fazem caridade e tal, será que eu vou buscar Deus? E estão sendo enganados, né? Ele continua aqui, em 1738 o Papa Clemente XII, ele, vamos dizer, alarmado pela natureza ecumênica da maçonaria, ele, né, lançou uma bula papal excomungando os maçons. Então, entre outras coisas, os maçons foram acusados de negar a divindade de Cristo, né, que é a mesma acusação que foi levada contra, né, os Cavaleiros Templários em
1307, né? Porque os templários adoravam a Baphomet, né? Isso é notório, né? Enfim, então o Papa, né, ele, apesar de que, Rico, vem cá, vem, diversos papas eram Rosacruzes e maçons, né, pessoal? Então você tem essa, né, você tem uma, da mesma forma que tem pastor maçom também, tá, pessoal? Não é só não é só bispo, né, arcebispo católico, papa, não. Você tem também Rico. Vem cá. Desculpa, pessoal. Vai lá. Tá aqui fazendo bobagem. A gente lê então, continuando aqui. Então, em 1778, um outro autor chamado Lessing, ele publicou, né, em alemão, os Diálogos para os Maçons. Tá? Em 1779, ele publicou Natan, o Sábio, uma peça, né, vamos dizer, basicamente escrita, né, construída sobre temas maçônicos que tiveram grande influência no Hegel. Entre outras coisas, essa peça, ela, vamos dizer, promovia o tema maçônico da unidade das religiões do mundo, né? E nessa igreja invisível. Olha que interessante, né, pessoal? Então a gente não pode esquecer que os Rosacruzes, eles, né, na doutrina Rosacruz, eles têm o que eles chamam de Colégio dos Invisíveis, que basicamente são entidades da onde eles recebem as direções para a ordem. Então, olha de novo, pessoal, como é complicado isso, né? A influência, no fundo, acaba sendo espiritual. E você vê essas pessoas em alta posição, né, em altos escalões de poder no mundo, e você fala, da onde que vêm essas ideias deles, né? Parece que eles estão cumprindo ordens de quem, né? E aí continua aqui, a primeira letra a primeira carta que nós temos posse do Goethe, né, foi escrita em 1764, quando ele tinha 16 anos, né, e ele estava pedindo, vamos dizer, sinceramente, para ser admitido na loja maçônica. Olha só, com 16 anos, o Goethe já queria ser maçom, né, e ele não foi permitido, né, entrar até 1780, né? Quer dizer, esperaram aí mais 6 anos para ele, acho que até, né, ele ser maior de idade. Eu já citei aqui de novo, né? Eu fui lá em Frankfurt, você tem a casa do Goethe, você tem, virou um museu, você pode visitar. Eu fui lá e, pessoal, é coalhado de obra esotérica, coalhado de, sabe, tem mapas astrais né, enquadrados na parede, assim. E ele cresceu numa família profundamente, né, geracional, né, pessoal. Já foi introduzido numa né, idade, na tenra idade, vamos dizer, ao ocultismo, né? Vamos continuar aqui. Então, em 23 de junho, né, o Goethe ele foi iniciado na loja em Weimar, né? Em 1782, ele, vamos dizer, recebeu o alto grau templário do rito de estrita observância. Então, de acordo com o Heinrich Schneider, que é da loja maçônica alemã, né, eles estavam aqui, ele fala assim, pulsando, né, com noções mágicas, teosóficas e místicas, né, e que a origem era em grande parte cabalística, né.
E ele continua aqui, olha, o iluminismo, a busca do iluminismo por conhecimento universal e poder sobre a natureza levou ao revival, né? Ao renascimento do misticismo e do ocultismo. Então é o oposto daquilo que a gente aprende na escola, pessoal, tá? A gente aprende na escola a narrativa de que o iluminismo, e antes do iluminismo o renascimento, que eles promoveram que o pensamento científico contra, né, o obscurantismo religioso da Idade Média, né? Onde, na verdade, o cristianismo, em grande parte, claro que sempre houve, pessoal, sempre você tem uma guerra espiritual eterna aí entre o mal e o bem. Então, em todo tempo você tem ali, né, as duas vertentes, Deus crescendo, né, fazendo com que o cristianismo crescesse, expandisse, com que as universidades fossem, né, fundadas, na sua grande maioria eram seminários, eram mosteiros, e daí viraram, né, universidades, promovendo primeiro o conhecimento de Deus, né, como a primeira cadeira universitária sempre foi teologia. E do outro lado você tinha, né, essas sociedades secretas, eles, né, promovendo essas. Olha a diferença, um é aberto, o outro é oculto, né? Eles não, vamos, porque o que é, como ele falou aqui, controlar a natureza, né? Então, aí o iluminismo, mais recentemente, né, quer dizer, a gente botar na linha do tempo, a gente é o que? Para, de novo, né, secularizar a população, deixar todo mundo, né, introduzir ateísmo, né, ateísmo através do racionalismo, materialismo, reducionismo, tudo isso. Para o quê? Para deixar a população, tentar, né, deixar a população longe de Deus. Mas eles que estavam promovendo isso, eles acreditavam. Só acreditavam em outras coisas, acreditavam em todo esse lixo oculto aqui. Mas em nenhum momento eles eram ateístas, pessoal. Eles obviamente sabiam que existe o mundo espiritual, que existe a tal da metafísica, né? Então, continuando. A busca, né, do iluminismo pelo conhecimento universal e do poder sobre a natureza, isso é magia. Poder sobre a natureza, poder sobre a realidade, poder sobre o outro ser humano, né? Conduziu então a esse renascimento do misticismo e do ocultismo, porque eles, né, eles sempre, vamos dizer, prometiam entregar, né, o misticismo e o ocultismo prometia exatamente entregar, né, esse poder às pessoas, né? E a reação contra, vamos dizer, aquilo que era implícito e muitas vezes explícito, como sendo anti-espiritual, anti-religioso, o racionalismo anti-espiritual e anti-religioso da ciência moderna, certamente, né, tinha indivíduos que buscavam um verdadeiro iluminismo dentro do hermeticismo, tá? E buscavam usar essas sociedades secretas como uma arma secreta, né? Então, presta atenção, novamente, pessoal. Esse pensamento anti-espiritual e anti-religioso, né, da ciência moderna era para fora, era para as massas, né? Internamente, eles mantinham os conhecimentos místicos e as tradições para eles, como uma forma de poder, né? Então, o movimento místico, ele era, vamos dizer, foi uma revolução no século XVIII, e o seu início, né, ele tinha um caráter não cristão, mas sem dúvida religioso. E isso foi dito pelo Kant, tá? Então, indivíduos conhecidos como Illuminati, eles foram, né, a reação a essa reação. Os Illuminatis foram fundados em 1776 como um meio de avançar os ideais do iluminismo, a oposição à religião tradicional, né, cristianismo,
contra o feudalismo e apoiando, vamos dizer, o racionalismo científico e os direitos do homem, né? Palavras bonitas, mas que, né, no final a gente sabe que não é totalmente anti-humano, né? Inicialmente eles foram conduzidos pelo seu fundador, o Adam Weishaupt, né, que nasceu em 1784 e morreu em 1830, que era um professor de direito da Universidade de Ingolstadt, na Bavária. O Weishaupt, ele... Estou de olho no cachorrinho aqui, peraí. Rico, vai pra lá, vai pra lá, caminha. Desculpa, pessoal. Deixa eu pegar aqui de novo. Então, ele, né, rapidamente, vamos dizer, ele se provou incapaz na organização e delegou, vamos dizer, a sua autoridade ao Freiherr Adolf von Kigner, né? Cara que viveu de 1752 a 1796, que fez com que eles tivessem um grande sucesso de membros, né, a partir de 1781. Então, pessoal, Illuminati é verdade, né? Eles foram banidos, inclusive, na Bavária, foram perseguidos, né? Por quê? Porque a ideia deles era, obviamente, subverter, né, as monarquias na época, né? Então, está estritamente ligado com a Revolução Francesa, né? Os jacobinos, tudo aquilo que a gente, né, historicamente lê, e realmente tomaram poder na França, né? Então ele fala assim, olha, vamos dizer, no seu auge, o Illuminati incluiu, né, gênios literários como o Goethe e como o Herder, né, bem como diversas figuras públicas e membros da aristocracia, como o Karl August, Duque de Weimar, né, o reformador prussiano Karl von Hardenberg, o Duque Ferdinando de Braunschweig. Então ele cita aqui, né, Duque Ernest de Gotha, né, enfim, o Conde Johann Kobelt e muitos outros, né. E a ordem, ela conseguiu, vamos dizer, se insinuar para os governantes da Áustria e da Alemanha. E não é surpresa que o Weishaupt, ele, vamos dizer, conseguiu também se infiltrar e ele dizia que se infiltrar no sistema educacional era a mais alta prioridade, né? Olha que interessante. Então, sempre já a estratégia de tomar conta da cultura não é simplesmente depois Escola de Frankfurt, né? E depois mais recentemente aí Paulo Freire, né, da esquerda. Não, é uma estratégia antiga, pessoal, né? Então ele continua assim, a maioria dos Illuminatis também eram maçons, né? O Jacques de Hondt, no seu livro O Segredo de Hegel, ele dá, né, uma discussão fascinante sobre a influência dos ideais iluministas e a sua equivalência à terminologia Illuminati do jovem Hegel, né? E ele fala, bom, eu vou falar mais sobre isso na sessão 4, né, e no capítulo 7. Enfim, então ele está, o autor aqui do livro, né, adiantando para a gente, enfim. Então, de novo, pessoal, o que a galera muitas vezes aprende na escola, estão aprendendo por tabela, sem saber, princípios ocultos, né? Valores ocultos, o tal do humanismo, né? O homem como centro do universo, o homem como Deus, né? No fundo, tudo isso é magia, pessoal. Tudo isso tem um princípio espiritual, que daí, não, são simplesmente, né, valores sociais. Não são. Vamos continuar.
A vida do Johann Wolfgang von Goethe, né, que viveu de 1749 a 1832, ela dá, né, vamos dizer, um fascinante, serve como um fascinante estudo sobre os hermeticistas do século XVIII. Né? Ele serve como exemplo, um exemplo vívido e claro, né, de um cientista eminente e de um homem das letras, né, um autor, que poderia ao mesmo tempo estar profundamente imerso no hermeticismo. Né? Então, para o quê? Para revelar para a gente que, quase sem exceção, esse pessoal, e né, quem acompanha o canal sabe que eu pego livros aqui, pessoal, né, toda hora eu estou trazendo livros de cientista que só lida com, né, a fachada de cientista, mas eles estão lidando com temas espirituais, temas metafísicos. Né? Obviamente se opõe ao cristianismo. Né? Quantos, né, lembra? Os livros do John C. Lilly, do Norbert Weiner, do Arthur Koestler, o último, o mais recente que eu li, do Projeto Prometheus, né? O documento lá mudando as imagens do homem. Né? Quantos, pessoal? Vamos continuar. Então, a maioria, né, dos acadêmicos, eles tratam o iluminismo como um fenômeno único, né, como se fosse um pensamento único, né, que seria o esforço para emancipar a humanidade da tradição, da superstição. Tudo isso é eufemismo para cristianismo, tá, pessoal? E o despotismo. Então, né, o iluminismo, na verdade, é um pensamento satânico radical, revolucionário, de novo, para ir contra o cristianismo, pessoal, e instituir, no fundo, uma nova religião. Primeiro não. Eles negam tudo que é religioso, né, a tradição cristã. Não, agora é ciência. Só que dentro da ciência o que eles estão trazendo é magia, né? É uma nova lógica. Então, na época, né, do Hegel e do Goethe, o hermeticismo ele continuava sendo visto em várias regiões, né, da Europa como uma influência progressista. A alquimia sobreviveu, né, até muito tarde na Alemanha, né, por essa influência, né, e como também na Europa. Então, o que? Foi uma forma, pessoal, dessa galera pegar toda a tradição medieval, né, que foi combatida pela igreja, né, toda a tradição oculta, né, não vamos esquecer que teve, né, me fugiu a palavra agora, teve a Inquisição, né, e muitos desses que na época eram abertamente bruxos e alquimistas, sim, foram mortos, né, porque isso é bíblico, né, a gente lê em Levítico, adivinho, bruxo, tudo isso naquela época tinha que ser morto, né, porque estavam em comunhão com demônios, né, com espíritos que na verdade o interesse desses espíritos era destruir a própria sociedade, né, e contra o propósito de Deus, né, naquela época de que Israel fosse uma referência para as nações de como se relacionar com Deus. Esse foi o propósito, né, de Deus ter chamado Abraão e de Abraão criar uma nação. Seria uma nação para mostrar para as outras nações um modelo de como se relacionar com Deus. E vamos dizer, nessa luta né, histórica entre o bem e o mal, o inimigo também contra-atacava, fazendo o quê? Então, tentando introduzir em Israel, e a gente lê ao longo do Velho Testamento, né, os livros 1 Reis, 2 Reis, né, vários livros dos profetas, como
Israel ia se corrompendo ao longo do tempo, né? Vinha um rei que era bom, de repente o sucessor era um rei mau, que adotava as práticas pagãs de adorar esses outros deuses, esses demônios, né? Fazendo essas práticas, inclusive, por exemplo, de sacrifício humano, sacrificar os filhos, né? Então, o que o iluminismo fez? Eles falaram assim, não, vamos reintroduzir isso aqui na sociedade com uma linguagem racional, né? Ah, não, isso aqui é ciência, isso aqui é filosofia. Isso que é legal que esse livro traz e que eu também tento falar para vocês, né? O problema deles é ir contra o que... Ah, não, o cristianismo é tradição, é coisa antiga, né? É superstição, é coisa ignorante, né? Venha, né? Aqui a gente é ciência, a gente... Daí você vai ver o que para eles é ciência, tudo é magia, né? É cabala, é astrologia, né? Prática e piora, né? Magia sexual e vai piorando, né? Continua aqui, então, o conceito da unidade das religiões do mundo, né, foi também promovido pelo Goethe, né, bem como, pelo Goethe nas obras do Goethe, né, bem como os Rosacruz e os maçons, né, vamos dizer, ele usa a palavra, uma quase panteística natureza mística. Então, realmente é isso mesmo, né? É reintroduzir, basicamente, pessoal, o paganismo, né? O Goethe, ele foi um ativo e entusiasta maçom, ou reformulando, ele foi um maçom ativo e, né, entusiasta. Ele até mesmo compôs canções, né, e orações em honra a irmãos maçônicos falecidos, nas quais ele elaborava suas próprias visões sobre a verdadeira missão da maçonaria. Algumas dessas visões elas foram inferidas, né, numa fábula, né, de 1784 chamada eu não falo alemão, né, Geheimnisse, não sei falar isso aqui, uma fábula sobre, né, uma ordem espiritual de cavaleiros, né, obviamente modelada nos templários, né, moldada nos templários. Então esses cavaleiros eles eram liderados por um personagem chamado Humanus, que iria unir, né, na sua pessoa as verdades, vamos dizer, escondidas de várias fés, de várias religiões. Então, novamente, né, aqui a gente vê o conceito dessa tal igreja invisível. A igreja de Jesus não é nada invisível, pessoal. A igreja de Cristo aqui na Terra é palpável, né? Ela existe, né? Então, mais uma vez, né, então nessa obra de Geheimnisse, o Goethe usa a imagem da rosa e da cruz, né? Rosa Cruz. E o nome do Goethe, né, e a sua reputação, ela serviu para, vamos dizer, dar respeitabilidade ao hermeticismo. Então, claro, ele influenciava na época dele, né? Ele era de uma família rica, então, né, o Goethe, né, aquele autor, olha só, ele tá propondo essas ideias, né? Então as pessoas, né, ficavam, olha, se o Goethe está falando que isso é positivo, né, vamos ouvir, vamos, né, o cara é bem sucedido, né, o cara... Aquela coisa, né, as pessoas agem muitas vezes por influência, né, pessoal? Então muitas pessoas foram sem dúvida introduzidos, né, em vários aspectos do hermeticismo através do Goethe, e o seu trabalho, né, foi um enorme conduit, né, ele foi um condutor para uma influência indireta da alquimia, né, do Jacob Boehme e da Cabala e de várias outras formas de hermeticismo na Europa naquele período. Então você vê como uma pessoa, às vezes, né, o desdobramento de uma pessoa que serve, né,
a um pensamento. Então você vê, né, nessa linha do tempo, Goethe, influenciado por toda a tradição hermética lá, né, que remonta a história, né, Pitágoras, né, até gregos, enfim, passando por os gnósticos, né, da igreja primitiva, né, o Marciano, por exemplo, né, passando por alquimistas, por todo, né, o Paracelso aqui, né, Flod, cita vários, o Jacob Boehme, passando pela Cabala, chega no Goethe, aí o Goethe cria uma obra em cima de tudo isso, que influencia o Hegel, aí o Hegel influencia o Marx, e, né, o Marx influencia um monte de gente, né, pessoal? Influencia Lenin, Trotsky, influencia a Escola de Frankfurt, influencia Foucault, influencia até hoje, influencia, né? Então, né, olha como é importante a gente traçar, né, essa linha histórica aí. Então, bom, a gente encerra o nosso vídeo de hoje, né? Espero que você, de repente, que assistiu esse vídeo aqui e não tinha esse entendimento, né, de que muitas vezes aquilo que você aprendeu na universidade, que você ouviu falar na mídia, né, hoje em dia as pessoas adotam, né, um pensamento porque tá bacana, porque tá na moda e porque eu quero, né, eu quero ser aceito no grupo, e você não sabe realmente de onde que vem isso, né, qual que é a origem, o que isso realmente propõe, né? Novamente, pessoal, tem dois caminhos só. Ou o Deus verdadeiro, ou, né, o falso Deus, né, que quer ser adorado como Deus, e vai falar não, o Deus verdadeiro fala não, só tem um caminho, né? Por isso fala, não, mas os cristão evangélico é muito se acha. Não é que ninguém se acha nada, a gente tá, porque existe uma revelação do Deus verdadeiro. Isso remonta à história, pessoal. Monoteísmo, paganismo, né? E o outro fala, não, aqui, olha, é tudo junto. Desde que você me adore no final, mas pode adorar, né? Pode. Esse outro caminho vai levar à destruição, né? Permite tudo, né? Esse outro caminho fala, não, você está no meu lado, pode, né? Pode, né, ter qualquer deturpação. Ao contrário, a gente quer você, quanto mais as pessoas viciadas, dependentes, né, a gente aceita. O outro caminho fala não. Por quê? Porque isso leva à morte, né? Então Deus, eu vou instituir, né, uma forma certa, correta de viver para que haja vida em abundância, que você não seja escravizado. A liberdade, né, pessoal, é sempre a liberdade de falar não, tá? Né? Pessoal, não, eu tenho liberdade para, por exemplo, sei lá, para me drogar. Não, você está sendo escravizado, viciado, você está dando teu dinheiro, tua energia, muita gente está lucrando, né, sobre você, mas isso é meramente, né, aqui, nesse espaço-tempo contínuo, aqui nessa vida. O problema é a destruição espiritual, né, as consequências espirituais na tua vida. Então, dito isso, né, eu queria te convidar, se você entendeu que você fala, não, eu não quero, né, seguir esse lado, eu quero me reconectar com Deus, eu quero ter a possibilidade de, sabe, fechar os meus olhos e saber que eu tenho acesso a Deus, de que quando eu oro, Deus me ouve. Eu quero ter comunhão com Deus. Então a única forma de você realmente ter comunhão com Deus é você fazendo as pazes com Ele, né? Você aceitando o sacrifício que Ele já fez na cruz do Calvário. Deus se tornou homem para morrer no seu lugar. Ele deu a vida dele já. Você só precisa crer e confessar com a tua boca, né? Crer no teu coração e manifestar isso
espiritualmente, publicamente aqui, né? Quando você declara, você está manifestando aquilo que está dentro do teu coração. Então eu vou te convidar para fazer uma oração comigo. Eu vou te conduzir em oração. Então eu vou orar e você repete comigo num volume que você consiga ouvir a sua própria voz, tá bom? Coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, porque hoje eu entendi a minha necessidade de te confessar como o meu único e suficiente Senhor Salvador. Então eu declaro, Jesus, eu declaro que Tu é meu Deus, Pai, que Tu, Senhor, deste a tua vida na cruz e derramaste o Teu sangue para que hoje eu fosse salvo, fosse resgatado, fosse liberto, Pai. Eu, Pai, peço a Ti perdão por todos os meus pecados, por todos os caminhos errados que eu andei, tudo aquilo que eu me deixei ser usado, Pai, pelo mal, sabendo ou não, consciente ou não. Todas as vezes que eu fui rebelde, Senhor, que eu fui desobediente, eu peço a Ti perdão, Pai. Eu reconheço o meu pecado, Senhor, e eu clamo o Teu sangue sobre mim, para que o Teu sangue venha me lavar e me purificar, Senhor, de todos esses atos, Pai, que me distanciaram de Ti, que criaram, Pai, separação entre eu e Tu, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua salvação, Pai. Eu peço a Ti que Tu escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu peço, Espírito Santo, vem fazer morada em mim, Senhor. Eu saio do trono da minha vida, não sou mais eu o Deus da minha vida, Pai. Tu é o meu Deus, Pai. Eu peço que seja feita a Tua vontade na minha vida. Seja feita a Tua vontade aqui na terra como nos céus, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Eu peço, venha me dirigir, Pai, para o propósito que Tu tem para mim, Senhor. Tu tem um propósito eterno, Pai. Eu quero conhecer e cumprir esse propósito. Eu Te louvo, Senhor, pela salvação, Pai. Pela nova e eterna aliança que eu faço hoje no Teu sangue, Pai. Na autoridade do Teu nome, Pai. E que, Pai, toda a ligação que eu tinha com o mal, Pai, com as trevas, é desfeita, é anulada, Pai, é quebrada, Senhor, é cancelada na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu Te louvo e Te agradeço pela Tua graça, pela salvação e pela Tua obra em minha vida, em nome de Jesus Cristo, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia garante que você, né, é um documento aqui espiritual, de que você então é uma nova criatura, você morreu, né, para as velhas obras, para o velho homem, para a velha mulher, para a velha criatura, e hoje você renasceu no teu espírito hoje foi ressuscitado através do Espírito Santo de Deus, que agora passa a habitar em você, e você é um com Cristo agora, amém? Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a desenvolver uma rotina de oração, de leitura da Bíblia, e busque uma igreja. Você precisa estar inserido no corpo de Cristo, não numa igreja invisível deles, não, na igreja física aqui local, né? Uma igreja que pregue a Bíblia, que pregue realmente a Bíblia, que não pregue. Hoje em dia, infelizmente, tem igrejas que pregam tudo que é contra, né? Que prega esquerdismo, que no final a gente está vendo que esquerdismo é o quê? É uma falsa religião. Então não, né? Não pode pregar esquerdismo, ideologia de gênero, nada disso. E claro, existem algumas heresias, né? Então, uma igreja que não reconhece que Jesus é Deus e homem simultaneamente, pessoal, é uma seita, não é, né? Estão no erro, estão no engano. Então, quando você for visitar, sempre pergunte, né? Olha, o que vocês acreditam, né? Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo, é 100% Deus, 100% homem. Você falar, não é bem assim, então agradeça e vá buscar um outro lugar, tá bom? Mas é importantíssimo, você tem que estar inserido numa igreja local, tá bom? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo de hoje. Lembre novamente da campanha do Lambo no Catarse, o link está aqui embaixo, clica lá, assiste o vídeo, conhece, veja, né, as diversas faixas de recompensa que você tem, mas participe, tá bom? Não deixe de fazer parte, entra lá. E os quadrinhos também você pode adquirir ou por lá ou pelo link que está aqui embaixo do meu site, né? Ou mandando um direct no Instagram, na página do Aurora HQ no Facebook, como você preferir, tá bom? Desejo aí uma excelente semana para vocês, a gente se vê quinta-feira, Deus abençoe, tchau!